A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBA Web. Você que está nos acompanhando desde a primeira aula, hoje a aula de número 22, para a glória de Deus. Estamos aqui na sequência, dando aqui uma pincelada em teologia, tem sido uma bênção, e eu desejo que você também seja abençoado, tá bom? Bom, a aula de hoje, o tema é as histórias e as poesias falam ao coração. Então, o que significa esse tema, né? As histórias e as poesias falam ao coração. É claro que, como a gente está falando da Bíblia, não está falando de qualquer história ou de qualquer poesia, mas a gente está falando das poesias que estão contidas na Bíblia, como ali, por exemplo, no livro de Cantares de Salomão, que tem ali poesias, né, onde ele expressa o seu amor à donzela e ela ao Salomão, ao rei, de forma poética. Então, a poesia e também as histórias, como por exemplo ali a história onde a Babilônia invade, né, ali em 2 Crônicas, invade Israel. Podemos ver também as profecias, né, ali de Isaías, de Jeremias. Por exemplo, quando a Babilônia domina, o povo vai cativo, Jeremias profetiza que se eles não se arrependerem, Deus ele vai enviar um inimigo do norte, né? Então Jeremias profetiza lá, por exemplo, em Jeremias capítulo 18, ele fala que se eles não se arrependessem, viria esse inimigo do norte, e foi ali o rei, na época do reinado do rei Nabucodonosor, que veio toda a Babilônia com os seus exércitos, e eles dominaram, sitiaram a cidade de Jerusalém, por exemplo, e levaram todo o povo cativo. Então depois de 70 anos, por exemplo, ali o livro de Daniel conta a história do povo de Israel, a história de Daniel, também de Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi a história de alguns israelitas ou da nação ali dentro do cativeiro babilônico. Né? Então Daniel, por exemplo, foi levado para servir ao rei da Babilônia lá no palácio. Então a gente vai ver vários livros da Bíblia contando a história de Israel, como por exemplo o livro do Êxodo, que conta ali a história da escravidão, né? Onde o povo ele se tornou escravo e por 430 anos permaneceram num período de escravidão até que Deus levanta ali o filho de Joquebede, né, Moisés, e ele é levantado por Deus junto com o seu irmão Arão como libertador de Israel. Então o povo sai, começa agora uma caminhada de 40 dias que se tornam 40 anos, né, por causa da murmuração. Então tudo isso que a gente conhece, que a gente ouve, talvez você que cresceu na igreja, talvez você ouve isso desde pequeno, você que também talvez seja novo convertido, talvez já leu isso na Bíblia. Então todas essas histórias, elas falam ao nosso coração. Elas nos arremetem a Deus, ao seu plano, elas nos fazem alusão à vontade de Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então o tema é as histórias e as poesias falam ao nosso coração. Bom, nós vamos fazer então a leitura de um texto áureo e uma verdade prática. Então depois na sequência faremos a leitura do texto bíblico para hoje, tá bom? Depois disso nós vamos ver aqui, vamos só ver direitinho, também 3 tópicos para hoje. Teremos 3 tópicos, cada tópico terá 3 subtópicos e no final uma sinopse, fazendo um recatado, uma releitura dos 3 subtópicos. E no final dos 3 tópicos nós teremos uma conclusão e vamos encerrar, tá bom? Eu vou me esforçar para ser bastante sucinto, para que a gente termine no tempo, tá bom? Então eu peço que você, se puder, né, tenha em mãos papel, caneta para anotar, você que está estudando, acompanhando conosco. Caso também não dê, depois você reassista a gravação, anotando, fazendo os estudos, tá bom? Então o texto áureo se encontra ali no Salmo, o maior capítulo da Bíblia, tá bom? Salmo de número 119, nós vamos ler o versículo 107, tá bom? Salmo 119, o versículo 107. Esse é o nosso texto áureo, ou o texto-chave, o que encabeça o nosso estudo. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Glória a Deus. Vamos ler novamente. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então, a verdade prática agora, glória a Deus. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé
e esperança em nossos corações. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Amém? Então, a leitura bíblica de hoje se encontra no Antigo Testamento, Deuteronômio, tá bom? Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler do versículo 20 ao 25. Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler do versículo 20 ao 25. E na sequência vamos ler ali Salmos, tá? O Salmo de número 119, Salmo de número 119, os versículos 105, 106, 107 e 108. Então, do versículo 105 ao 108. Vamos começar então Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 20. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Agora a leitura do Salmo 119, a partir do verso 105 ao 108. Lâmpada para os meus pés, aleluia, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Então, tá aqui a introdução falando um pouquinho sobre como nós vamos encontrar os textos históricos na Bíblia, o tipo de linguagem que nós vamos ver, o tipo de gramática que nós vamos ver, né, a abordagem ali nos textos históricos e poéticos. Então, por exemplo, ali no livro de Cantares de Salomão, nós vamos ver uma estrutura lírico, uma poesia lírica, né? E nós vamos ver, por exemplo, nos livros históricos uma estrutura mais narrativa, como a estrutura de Jó, por exemplo, onde foi narrada ali a história de Jó. Então, é muito interessante, muito importante a gente saber a forma que foi escrito para a gente conseguir compreender. Porque se você for, por exemplo, buscar estudar o que é um texto lírico ou como se interpreta um texto lírico, você vai ter uma facilidade maior, por exemplo, para interpretar esse tipo de texto bíblico. Então, nem toda a Bíblia foi escrita de forma lírica ou de forma narrativa, mas os textos históricos estão de forma narrativa. E narrativo, no caso, fica mais fácil de você entender um relato histórico, parece uma história sendo contada. Já o texto lírico, ele fica um pouco mais difícil a compreensão, parece que foge da realidade, e é exatamente essa a intenção da poesia, né? É usar ali de alegorias, de atributos literários para expor o sentimento, a emoção, o amor que Salomão, por exemplo, tinha ali pela Sunamita, tá bom? Primeiro ponto de hoje, primeiro tópico de hoje, as histórias do Antigo Testamento.
Os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes, que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., e essas informações de anos eu acho muito interessante. Então a entrada de Israel em Canaã foi 1400 a.C. Então se você pensar que nós estamos em 2022 e você somar 2022 mais 1400, você vai conseguir o período de quando aconteceu para hoje. Quantos anos fazem, por exemplo, que Israel entrou, né, em Canaã? Aí você vai somar 2022 mais 1400, vai dar 3422, que é o tempo mais ou menos, né, que faz que Israel começou a sitiar, a entrar em guerra para dominar a terra de Canaã, que hoje é a Palestina ali, Israel, tá bom? Então, olha que interessante, fazem 3.422 anos, aproximadamente, que Israel começou ali na direção de Josué e toda aquela geração nova, os filhos que nasceram no deserto, não conheceram o Egito, eles começaram a batalhar e dominar aquela terra. Então, é muito interessante isso. Então, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Isso aqui é interessante porque você faz essa soma. Isso é muito curioso, tá bom? Então, nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Bom, então os livros históricos mostram que Deus esteve presente na história. Deus não é um ser pseudo-criado, inventado pelo homem, feito de barro, de gesso. Não, Deus é real. Deus ele já existia antes da criação do mundo. Quando ali Moisés ele narra a criação do mundo, Deus ele existe antes da criação do mundo. Deus ele existe e sempre existiu e sempre existirá. Então Deus ele participou da história da humanidade. Então esses assuntos, esses temas são muito importantes para a gente sempre se lembrar que Deus participou da história daquelas pessoas, daquela nação, e ele se preocupou, ele se importou com eles, ele providenciou, ele cuidou daquela nação, e ele também foi juiz. Ele agiu com justiça. Por exemplo, o povo que era para ter chego e dominado a terra por murmurar, por não aceitarem, né, com fé o presente de Deus de Canaã. Pelo contrário, eles murmuraram, reclamaram, falaram, não, mas não vamos conseguir entrar nessa terra, por causa dos 10 espias, que falaram que a terra era tomada por gigantes. Então o povo se atemorizou, blasfemou, murmurou contra Deus, e Deus foi justo, punindo eles por mais 40 anos no deserto, até que toda aquela geração que saiu do Egito morresse. Então todo aquele pessoal que saiu do Egito morreu, menos Josué e Caleb. E então todos os filhos daquelas pessoas que nasceram no deserto foram quem herdaram, né, como herança, aquela terra prometida de Canaã. E eles creram em Deus, creram em Josué e conquistaram e estão aí até hoje. Em 1948, Israel foi retomado, foi considerado, né, nação, fazendo parte, então, podendo participar de organizações mundiais, tratados mundiais, como, por exemplo, a ONU. Então, Israel até 1948 não era nação, mas a partir de 1948 se tornou nação. Então, você vê que a história de 3.400 anos atrás, mas até hoje, Deus cuida daquele povo. E nós vemos ali, por exemplo, em Atos capítulo 10, foi a primeira conversão, podemos dizer assim, de um gentil, né? De alguém que não era judeu, de alguém que não era ali de Israel, descendente direto de Abraão. Então Cornélio ali, né, ou também o eunuco, né, ali da rainha, ali em Atos capítulo 8, também aceitou Jesus, foi batizado ali na água que tinha, num riachozinho ou numa poça. Tem gente que acredita nisso, né, muito interessante. Então, os primeiros cristãos gentios, que eram de outros povos, Itália, etc. Cornélio, por exemplo, era da Itália. Então, olha como isso é interessante. Então,
todo o cuidado que Deus teve com aquele povo, a partir de Jesus se estendeu para todos os povos. Nós fazemos parte de outros povos. Nós brasileiros, principalmente, somos uma mistura de diversos povos, mas nós também podemos desfrutar deste presente de Jesus, do perdão para a nossa vida, e aguardar, esperarmos juntos pela volta do nosso Rei. Por quê? Porque Deus ele amou tanto a gente que enviou o seu Filho. E o seu Filho pagou o nosso débito. É como se a criança vai ficar de castigo, né? E vai ficar sem ter ali aquilo que ela gosta de fazer. E ali Jesus ele vem como aquele amiguinho que ele fica de castigo no seu lugar. Então Jesus ele basicamente fez isso, ele pagou o seu débito. Ele foi punido, ele recebeu o castigo no seu lugar, para que você pudesse, né, ter a oportunidade de hoje crer nele e não ser condenado com o mundo. Então, como é forte, né, a parte histórica. Segundo aqui, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos de história com a atuação dos 12 líderes. Nessa época não havia rei em Israel e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. Olha que interessante. O livro de Juízes ele é muito conhecido por ser o livro do pecado e do arrependimento, né? Você vai ver diversas vezes. E o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E depois o povo se arrependia e Deus tinha misericórdia e os livrava. Então, Deus ele já era misericordioso. Então a gente vê hoje em dia pessoas falarem que Deus é um Deus genocida, que Deus é um Deus ruim, que Deus é um Deus mau. Não, Deus é justo, né? Os pecados que a gente comete, eles vão acumulando. E chega uma hora que chega no limite, a conta tem que ser paga. Por isso que Deus esperou 430 anos, mais 40 anos, para depois que os israelitas irem invadir ali a terra de Canaã. Porque o pecado daquele povo estava se acumulando. Você vê que quando Ló, o sobrinho de Abraão, foi morar ali na cidade de Gomorra, o pecado ali de Sodoma e Gomorra já estava no limite. Então, mesmo antes da nação de Israel vir possuir, né, aquela região, quando Abraão ainda estava passeando, peregrinando por lá, fazendo tendas e ia mudando de região, Ló ele foi se estabelecer casa, moradia lá em Gomorra. E quando o pecado de Sodoma e Gomorra chegou no limite, Deus ele mandou destruição para aquele lugar. E Deus ele preservou a vida de Ló, as suas filhas, né, e sua esposa, que tragicamente virou estado de sal. Então, toda essa história, ela fala ao nosso coração. Ela nos faz refletir sobre as coisas de Deus. Peraí, o povo pecava, o povo desagradava a Deus, fazia o que era errado aos olhos, na visão de Deus. E aí, eles eram acometidos pelos inimigos, ou seja, a palavra de Deus fala sobre isso. Quando nós não agradamos a Deus, nós ficamos vulneráveis. E todo tipo de coisas ruins nos acontecem. E é como se nós fôssemos literalmente, como Israel ali, oprimidos pelos nossos inimigos, vamos dizer assim. E então, todo tipo de coisas erradas começam a acontecer na nossa vida, dá tudo errado. Então, quando nós nos voltamos a Deus, quando nós nos arrependemos, nós então passamos a viver a misericórdia de Deus. A Bíblia fala que Deus se arrepende do mal que quer fazer. Isso quer dizer que Deus está sendo misericordioso, que Deus ele ama tanto a gente que ele prefere perdoar a gente do que nos destruir. Então, tudo que Deus quer é que a gente se arrependa e que a gente reconheça que Jesus é o único suficiente para nos salvar, né? E que a gente viva uma vida, então, cuidando, né, da nossa salvação, tá bom? As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após sua morte o reino se dividiu entre Israel e Reino do Norte, que seria Judá, né, no sul, e ambos os reinos
rebelaram-se contra Deus. Então, depois disso, da rebelião deles contra Deus, eles foram para o exílio. Então, em 722 a.C., Israel foi conquistada pelos assírios e em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo a promessa, Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, como a gente falou ainda há pouco, Jeremias profetizou que se o povo não se arrependesse, viriam os inimigos do norte e iriam destruir, iriam levar todo aquele povo cativo. E foi o que aconteceu. O primeiro templo que Salomão construiu foi destruído na invasão da Babilônia. Então, quando Salomão morreu, veio um homem chamado Jeroboão e ele foi contra Roboão, tá? Politicamente, ele se opôs a Roboão. E Roboão, ele oprimia o povo, e o povo não queria viver debaixo de opressão. Então eles levantaram Jeroboão como rei sobre ele. Só que Jeroboão, ele governava o povo com idolatria, com promiscuidade, com devassidão. Então o povo se afastou dos caminhos do Senhor. E Roboão, por ter um coração duro, também, com o tempo, o povo foi se afastando de Deus. Então ficava esse negócio como no tempo dos juízes. Se afasta e se aproxima. Porém, no reino do norte, né, que fica na parte norte, era o reino de Israel, eram as 10 tribos. E no reino sul era Judá e Benjamim, as 2 tribos. Lá no norte, Jeremias profetizou que viria o inimigo. Então, depois da extremidade da divisa ali, fronteira, por exemplo, com Gadara, com Decápolis ali, as 10 cidades do norte, as fronteiras ficavam a Síria, por exemplo. A Síria era um dos inimigos. O reino dos assírios era conhecido por usarem armas, espadas feitas de ferro fundido, coisa que ainda era novidade naquela época. Então eles eram cruéis, eles matavam, eles esquartejavam, eles faziam sofrer os seus inimigos. Então era um povo muito bom de guerra e muito ruim na hora de torturar, de fazer os seus inimigos serem punidos. E um pouco mais acima estava o glorioso reino da Babilônia, que ficava ali entre o rio Tigres e o Eufrates, ali onde é chamado a região da Mesopotâmia, ali próximo hoje em dia onde seria a Armênia, tá bom? Então, aquela região ficava ali sitiada ou localizado o grande reino, o grande império babilônico, que depois veio tomar o império assírio. Então, veio o primeiro império assírio e ele devastou todo o reino do norte. E quando todo o norte da região de Israel foi tomado, ficou só os 2 países do fundo, né? Se você olhar no mapa, lá embaixo, perto do Mar Morto, vai ter lá Jerusalém e as terras que pertenciam a Benjamim. Então, depois vem Babilônia e eles tomam Jerusalém, derrubam, destroem o templo de Salomão e então levam todos os cativos, inclusive os príncipes, né? Os filhos de linhagem real, da realeza, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas que cresciam vamos dizer assim, no berço de ouro. Então eles tinham estudo, eles tinham conhecimento, entendiam de astrologia, sabiam navegar olhando pelas estrelas, compreendiam outros idiomas, aprendiam diversos idiomas. Então, para eles aprenderem o idioma babilônico, não era difícil, porque eles já tinham dominado essa arte de aprender os idiomas, eles dominavam um pouco de matemática, né? O Egito mesmo era muito bom em matemática. Então, isso é muito interessante, porque mostra, mais uma vez, que Deus ele avisava o seu povo, né? Avisou ali através do profeta Jeremias, se cumpriu, e aí Deus avisou através do profeta que depois de 70 anos, Deus ele restauraria a nação de Israel. Então o povo voltaria do cativeiro. Passaram 70 anos, cumpriu-se a profecia de Isaías, um homem chamado Ciro, que era rei, né, da Pérsia. Ele foi lá e destruiu todo o reino babilônico e permitiu que os israelitas, né, com o tempo permitiu que os israelitas voltassem para sua casa. Foi a primeira volta, o primeiro regresso ali do tempo de Esdras. Depois o rei Artaxerxes assumiu na Pérsia após o rei Ciro, né, Dário, perdão, rei Dário, se eu não me engano, salvo engano, tá?
Então depois disso o Artaxerxes, ali na época de Neemias, permitiu Neemias reconstruir a cidade, onde ali Ageu profetizou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, e houve então a segunda construção do templo, né, onde foi reconstruído o templo ali na cidade de Jerusalém. Então, todo esse período histórico foi profético, foi cumprindo profecias que Deus tinha predito de forma anterior, antecedente, ele já havia dito que ia acontecer. Isso é muito forte. E Isaías, capítulo 53, o profeta Isaías, usado por Deus, boca de Deus ali, profeta, anunciou que viria ali o Messias. E o Messias viria e ele nasceria da linhagem de Davi, para que o trono, né, o reinado de Davi fosse eterno. Como que o reinado de Davi seria eterno? A sua linhagem. Então, os filhos de Davi pereceram, pecaram, morreram. Mas um descendente de Davi, real, da linhagem real, era Jesus. Jesus, da linhagem real, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele vive para sempre. Então é um rei, né, que reina para sempre aqui na terra. Ele é o rei dos judeus. Ele é da linhagem de Davi. Ele tem o trono por direito e por herança. Então ele não é só rei nos céus, mas ele também é rei sobre Israel, rei na terra. Então, mais um cumprimento de profecia, Deus sempre mostrando a sua perfeição, a sua onisciência, a sua onipotência, né? Tinha todo o poder. Então, se as coisas não fugiram do controle de Deus naquela época, glória a Deus, também não fugirão agora. Deus está no controle da minha e da sua vida. Então, as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e das misericórdias divinas, ou seja, Deus, ele é fiel e misericordioso, e a própria história da Bíblia confirma isso, a história da humanidade confirma isso. Segundo ponto de hoje, os livros poéticos, falamos dos históricos, agora vamos falar um pouquinho dos poéticos. Primeiro, o livro de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais e poéticos, 5 livros do Antigo Testamento, são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa os sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica. Então, são livros, né, como por exemplo, se você lê Salmos, ou se você lê Provérbios ou Eclesiastes, são livros que vão falar sobre a sabedoria, sobre a vivência, a prática. Por exemplo, Salmo 1, ele vai dar um grande conselho para a gente não se assentar à roda dos escarnecedores, para a gente não ficar, não mentir. Então, aquele que cumpre, aquele que teme a Deus, que obedece a Deus, que cumpre a sua palavra, ele é como uma árvore plantada aos ribeiros, né? Ao ribeirão, ao ribeirinho. Então, mesmo no período de seca, ele está ali no rio, ele tem água todo sempre. Então, nas 4 estações do ano, eles têm boas folhas, bons frutos e uma árvore forte e com muito vigor. Então, o cristão, né, que ele não se assenta à roda dos escarnecedores, que ele tem muito cuidado e muito zelo para não lançar pérolas aos porcos, ou seja, ficar falando da palavra com aqueles que vão ficar zombando, aqueles que não vão respeitar. Então, tudo isso, esse cuidado, essa santidade é separar-se do mundo, separar-se das pessoas que, por exemplo, porque você pregar para alguém que quer ouvir a palavra de Deus, é digno, é bênção, mas você ficar falando de Deus para alguém que não quer ouvir, que vai ficar zombando, não é o que Deus deseja. Então, essas pessoas que não querem ouvir, devemos orar por elas. Aqueles que querem ouvir, devemos falar da palavra. Amém? Então, a oração vai ter muito efeito. Então, você que faz isso, que vive dessa forma com sabedoria, obedecendo a Deus com temor, né? O temor é a reverência, a submissão, a obediência a Deus, você vai viver esta bênção em todas as fases da sua vida, mesmo na fase difícil.
mesmo na estação de seca, Deus ele vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Amém? Então, como é forte isso? Até no livro poético, Deus ele trata ali sobre as nossas emoções, o nosso coração. Por exemplo, o livro de Cantares é um livro tão pouco lido, assim como o livro de Levítico, por exemplo. Mas o livro de Cantares, às vezes a gente não lê e a gente não entende o que Deus está falando. Mas é um livro muito romântico e fala sobre o prazer, a paixão, né, que tinha o rei Salomão pela sunamita. E isso profeticamente faz uma alusão, né, do amor de Cristo pela sua igreja. O amor que nós deveríamos sentir, ou devemos nos basear para sentir, né, por Deus. Então, o livro de Cantares, ou ali a carta de Paulo, né, 1 de Coríntios capítulo 13, fala do amor. Então são textos que falam sobre o amor, sobre nossas emoções, o nosso relacionamento amoroso para com Deus. Amém? Claro que nós devemos amar a Deus, obedecendo a Ele, amando ao nosso próximo. Amém? Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", indicando a enfermidade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, podemos concluir que o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e o que é preciso sempre, por isso é preciso sempre confiar no Senhor. Então, Eclesiastes fala que tudo é vaidade. Então, o objetivo, a razão da vida seria temer ao Senhor e cumprir os seus mandamentos para que a gente viva bem. Provérbios, então, fala que temer, respeitar ao Senhor, obedecer ao Senhor é o princípio de ter sabedoria e que devemos ter sabedoria. A sabedoria e a prudência devem ser o nosso guia, deve ser o nosso professor, o nosso mentor, né? E ali, por exemplo, também Jó, que fala sobre sofrimento, que o sofrimento ele não tem lógica, é um sofrimento, ele é muito uma coisa difícil de compreender, não faz sentido, não está com a razão, mas é real, e que, vou até reler aqui, perdão, é preciso confiar no Senhor, ou seja, em meio ao sofrimento, glória a Deus, é preciso confiar no Senhor. Isso é muito forte. Nós passamos uma pandemia, praticamente todo mundo perdeu alguém, todo mundo perdeu alguma coisa, todo mundo passou uma situação de perda. E a pandemia, por exemplo, só nos faz refletir sobre a dor, sobre a perda, como foi difícil, né? Lógico, podemos refletir de diversas outras formas, mas falando sobre a dor aqui como Jó, então a importância de confiar no Senhor. Tem um panfleto de evangelismo que diz assim, pior do que a pandemia, esse é o tema do panfleto, pior do que a pandemia. Irmãos, Jesus está voltando, e pior do que a pandemia, pior do que morrer, é a segunda morte, é o inferno. Então, Jesus está voltando, todos os dias os sinais estão se cumprindo. Você está preparado? Eu estou preparado? Hebreus 9:27 diz que ao homem cabe morrer uma vez, depois ir ao juízo, o juízo eterno, o juízo de Deus. Você está pronto, você está pronta para estar diante do tribunal celestial, diante de Deus, o justo juiz? Será que Deus vai te julgar inocente ou culpado? Será que Deus vai te mandar para o céu ou para o inferno? Então nós devemos nos preparar em vida. Aqui é um lugar que a gente tem que aprender a amar as pessoas, é um lugar que a gente tem que aprender a amar a Deus e aprender a obedecer a Deus. Temer a Deus e obedecer a sua palavra. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Mesmo no sofrimento, devemos aprender a confiar no Senhor. Então, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, amar a Deus e ao próximo. Estamos aqui num período de aprendizado para amar a Deus e ao nosso próximo, amar as pessoas. E se nós não fizermos isso, se nós não cumprirmos a palavra, não obedecermos a palavra, como diz Mateus capítulo 24, verso 13, aquele que for fiel até o fim será salvo. Então você tem que ser fiel.
você tem que fazer um autoexame, como Paulo diz ali na sua carta, 1 de Coríntios, capítulo 10, capítulo 11, no verso 28. Examine-se o homem a si mesmo. O homem aqui, na gramática, no português, o homem é genérico, né? Tanto o homem quanto a mulher, é assexuado. Então pode ser a mulher, o homem. Então quando fala examine o homem a si mesmo, é o ser humano. O ser humano examine o seu coração. Examine a si mesmo. Você está pronta para passar diante do julgamento de Deus? Ah, não estou por causa dos meus pecados. Então agora é a hora de você receber esse presente de Deus, de você ser perdoado, aceitar e receber esse perdão e fazer o que Deus espera de mim e de você, que é nos arrependermos de verdade, recebermos de Deus o perdão e a libertação de todo o pecado. Ah, mas eu não sei se isso é pecado, eu não tenho certeza. Tem tantos temas polêmicos, né? Eu tenho a minha fé sobre, por exemplo, bebida é um tema polêmico, tatuagem é um tema polêmico. Eu tenho a minha fé sobre isso. Você talvez tenha a sua fé. Tem gente que acredita que alguma coisa não é pecado. Eu acredito que alguma coisa é pecado. E aí Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se alguma coisa vai trazer escândalo, se alguma coisa corre o risco de ser pecado, então, para ter a consciência limpa, eu prefiro nem correr o risco. Porque a própria ciência diz que um bombonzinho, por exemplo, de licor, te impede, você não vai passar, por exemplo, um teste de bafômetro. Então você já não está apto para dirigir. Então, tem coisas que não vale nem a pena correr o risco. Não sei se você me entende, eu não quero ofender talvez a sua fé. Mas eu não tenho fé para correr esse risco. Então, que Deus possa sempre nos guiar. Então, por isso que a gente tem que aceitar o perdão de Jesus, nos arrependermos, confiar que só Ele é o Senhor da nossa vida, só Jesus é suficiente para nos perdoar. Não precisa ter boas obras. As boas obras vêm porque nós recebemos Ele, não porque nós queremos ter salvação, mas por causa da salvação, por causa que Jesus está em nós, em nosso coração, aí nós vamos ter boas obras, nós vamos amar ao próximo. Então, que você possa se render a Jesus, que nós possamos nos preparar para a volta dele e esperar, como diz ali em Mateus, capítulo 28, né, que Jesus vai voltar, ou como diz ali também em Atos, capítulo 1, onde Jesus ele sobe aos céus e um varão de branco, dois varões de branco aparecem e falam para os apóstolos: por que estão olhando para o céu? Por que vocês estão aqui ainda? Aquele que Jesus que vocês viram subir vai voltar. Então, nós devemos todos os dias, a igreja de Cristo tem que aguardar a volta do Senhor. Nós não podemos estar como nos dias de Noé, desapercebidos, não esperando a volta do Senhor, não nos santificando, não nos limpando, não nos purificando, preocupado apenas com as coisas que podemos tocar. A Bíblia fala que se você buscar o reino dos céus, as demais coisas, o que é palpável, o que é tangível, o Senhor vai prover na sua vida. Ele vai cuidar das suas necessidades, daquilo que você precisa. Mas você tem que colocar em primeiro lugar a sua vida espiritual, a sua limpeza espiritual, a sua vida com Deus. Vocês têm que estar de bem com Deus, com os seus líderes, tá bom? Olha, é muito forte isso. Uma mensagem de adoração. Salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia no Senhor, um coração contrito, um coração que glorifica a Deus, um coração agradecido a Deus e um coração arrependido de seus pecados, a fim de manter a verdadeira adoração às circunstâncias da vida. O salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Glória a Deus. Então, a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida,
aponta para a soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina que deve ser aplicada no viver diário do cristão. Essa mensagem alegra o nosso coração e serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Glória a Deus. Então, nós temos nessas últimas aulas falado sobre a veracidade da Bíblia, a verdade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, desde que eu era criança, eu não sei se você teve a oportunidade de crescer na igreja, mas quando eu era criança, eu congregava numa igreja, eu fui em diversas igrejas com a família, mas tinha uma igreja que eu via muita pregação assim, Jesus está às portas. Então, eu sempre guardei aquilo no meu coração. Naquela época, eu era criança, aquilo não batia no meu coração. Mas eu lembro disso, Jesus está às portas. Então, por que um pregador pregava aquilo? Porque todo o tempo a igreja de Cristo tem que estar com alegria, aguardando a volta de Jesus. Então, a palavra de Deus é a verdade. Quantos sinais se cumpriram naquela época, quando eu era criança? Antes disso, quantas profecias se cumpriram nos tempos bíblicos, que a gente lê hoje, parte histórica. Quando Israel se tornou nação, mais uma profecia se cumpriu. Então, hoje ainda, profecias estão se cumprindo. Existe uma recente demais, que as águas do Mar Morto voltariam a ser doce. Águas salgadas voltariam a ser doce. E repórteres lá em Israel estavam fazendo um documentário ali no Mar Morto e eles viram peixes nadando no Mar Morto, pasme você. Ou seja, um mar tão salgado que é impossível vida, está voltando a ter vida dos animais. Mais uma profecia se cumprindo. Outra profecia muito recente, os cientistas agora estão estudando e criando teorias para averiguar ou explicar o porquê os dias estão tendo menos de 24 horas. A Terra está girando mais rápida do que girava alguns anos atrás. E o dia está tendo menos de 24 horas. Cada vez os dias estão passando mais rápidos e cada ano que passa, mais rápido, a Terra gira mais rápido e os dias acabam mais rápido. Então, os cientistas buscam responder isso. É claro, tem a teoria, né, do magnetismo da Terra, e que por causa do magnetismo da Terra, a Terra está girando mais rápido, que é a influência da Lua e etc. Tem pessoas que falam, né, tem cientistas que acreditam na teoria de que por causa das capotas polares estão degelando, estão derretendo, a densidade, né, o peso da Terra está modificando, ela está mais leve, está girando mais rápido, também é uma teoria. Então, tantas são as teorias, mas o fato é que a Terra está girando mais rápida e com isso os dias estão mais curtos. E quando eu era criança, eu lembro de uma profecia que dizia que quando chegasse o dia da grande tribulação, os dias seriam abreviados, passariam mais rápido, porque senão nem os escolhidos seriam poupados, seriam salvos. Amém? Então, quantas profecias estão se cumprindo? Será que vamos continuar cegos para tudo isso? Ah, mas se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou saber, eu vou estar despercebido. Eu não vou saber o que está acontecendo. Então, o povo de Deus sempre pereceu por falta de conhecimento. E hoje não é diferente. Nós não lemos a Bíblia, nós nos preocupamos demais com as coisas de agora e não desejamos ir para o céu. Os nossos planos são só para daqui a 1 mês, 1 ano, 5 anos e 10 anos. Não temos sonhos para a eternidade. E a igreja, e eu faço aqui um alerta para você, nesse estudo, a igreja tem que ter o coração nas coisas do céu. A igreja tem que sonhar com as coisas do alto. A igreja tem que pensar na eternidade. Então você vai sim, meu irmão, minha irmã, ser muito abençoado, viver bons momentos. Claro que momentos difíceis também, mas vai viver bons momentos de realizações aqui na Terra. Mas uma coisa é fato e tem que ser foco na sua vida. As coisas de cima, as coisas do céu, as coisas eternas são mais importantes e tem que ocupar o primeiro lugar no seu coração. Amém? Então, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é real e é fiel. Aleluia. Ela tem se cumprido. Então, a Bíblia é o livro que é o testamento do nosso Papai do céu para nós. Ali contém todas as promessas de Deus para nós. Ali contém tudo o que Deus pretende fazer, que Ele já fez, tudo que Ele fará. Aqui na Bíblia contém
sabedoria de Deus para nós aplicarmos na nossa vida. Ensina a buscar a prudência e a sabedoria para nós termos a sabedoria como guia, como ser cheios do Espírito Santo, recebendo o perdão presente, se arrependendo de Deus. Então, a palavra de Deus, o livro de Salmos, eles vão nos ajudar a orar num dia de tristeza, num dia de arrependimento, num dia de alegria, num dia de gratidão. Então você tem que se apegar com a palavra. Você tem que agarrar a palavra e não soltar nunca mais. E a palavra de Deus vai mudar a sua vida. Eu não sei se nós temos mais um dia, uma hora, um mês, um ano, 100 anos, um milênio aqui na Terra. E pouco importa. O que interessa é se nós estamos todos os dias com muita alegria, ansiosos, aguardando a volta do nosso papai, a volta do rei, porque ele vai voltar. Então, que você possamos pegar a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, e que nós possamos comer dela todos os dias o nosso alimento espiritual, que possamos nos alimentar dela, que você guarde a Bíblia como o testamento de Deus. Toda a sua herança espiritual, todas as bênçãos estão aqui. Para você tomar posse delas, você tem que ler e declarar. Toda a promessa de Deus está aqui. Para você, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está aqui. Você tem que ler, confessar a palavra. Você tem que estudar a palavra. Você tem que se alegrar ao ler a palavra. Ah, mas bispo, eu não consigo ler. Eu não tenho prazer na leitura. Então você tem que fazer o que Jesus disse. Mas onde ele disse? Está aqui na palavra, João capítulo 15, verso 5. Nada podeis fazer sem mim. Então, nada podeis, bispo? Nada é nada. Não podem fazer nada sem mim, menos ler a Bíblia. Ler a Bíblia vocês podem sem mim. Menos orar. Orar sem mim vocês podem. Não. Nem orar, nem ler a Bíblia, nada podemos fazer sem Jesus. Se nós formos ler a Bíblia sem Jesus, vai dar sono, vai ser tedioso, a carne vai falar mais alto. Mas se nós vamos ler a Bíblia com Jesus, vamos conseguir jejuar, mortificar a nossa carne, ter um tempo prazeroso de leitura, com entendimento e sabedoria, com a capacitação que vem de Jesus para a nossa vida. Amém? Então, qualquer coisa que vocês forem fazer, vai estudar a Bíblia na sua casa, vai reassistir um vídeo desse. Temos as 13 aulas falando sobre a vida de Jesus, as 13 primeiras aulas, está aí no YouTube. E você quer aprender? Então você vai pegar a palavra de Deus e você vai orar. Senhor Jesus, a tua palavra diz em Evangelho de João, capítulo 15, no verso 5, que eu não posso fazer nada sem a sua ajuda. Me ajuda a ler a Bíblia. Eu vou trabalhar? Me ajuda a trabalhar. Eu estou com um problemão para resolver, me ajuda, Senhor, a resolver esse problemão. Eu preciso de recurso para resolver a situação X, Y, Z. Senhor, eu tenho situação X, Y, Z para resolver. Me ajuda. Sem a tua ajuda eu não posso fazer nada. Mas eu glorifico a Deus Pai que enviou Jesus Cristo. Eu glorifico porque eu não estou sozinho, não sou órfão. Como diz a tua palavra, o Senhor enviou o Consolador. Amém? Então se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai vencer, você vai fazer o que você tem que fazer, você vai conseguir resolver o que você precisa. Ah, eu não sei como, bispo, eu não tenho como fazer. Deus vai te capacitar, Deus vai trazer a providência, Deus ele vai te guiar pela provisão. Ele vai prover na sua vida e você vai fazer tudo o que ele tem colocado em suas mãos, capacitação e recursos para fazer. Amém? Bom, eu encerro então agora. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, Pai Eterno, Pai de amor, nós te agradecemos por este estudo, por esta palavra gloriosa. Nós te bendizemos e te pedimos, escreve esta palavra na tábua do nosso coração, para que nunca nos esqueçamos deste estudo. Em nome de Jesus nós assim te louvamos. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Amém? Deus abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu lhe despeço em fé e espero te encontrar em fé na nossa próxima aula, quarta-feira que vem. Amém?